Bom, eu vou ensinar para vocês nesse vídeo como que você vai usar o Cheat Engine. A gente vai aprender a usar nesse vídeo o Cheat Engine de forma completa, né? Como realmente funciona o Cheat Engine. A gente vê muitos tutoriais no YouTube de pessoas ensinando a usar o Cheat Engine, mas geralmente são tutoriais muito básicos mesmo. E o Cheat Engine ele vai muito mais além do que só algumas ferramentas como Scanner, o Cheat Table Lua Script, criar um formulário simples. Ele vai muito mais além do que isso. Você pode fazer muita coisa com ele para tipos de jogos, tanto single player quanto online, certo? Aqui eu estou usando a versão 7.5, só que a melhor versão para você usar eu recomendo, né? Que seria a versão 7.3 para vocês. Se você quiser baixar 7.3, tá aí na descrição do vídeo, beleza? Lembrando que antes de continuar esse tutorial aqui, eu vou falar para vocês estarem se inscrevendo nesse canal e ativar o sino se você está chegando agora, para não perder nenhuma aula aqui que eu vou ensinar para vocês completa, que vai ser tudo relacionado a game wrecking e várias outras coisas também relacionado à programação. Vou ensinar muita coisa sobre programação também aqui nesse canal, beleza? Vou explorar muito mais a fundo. E tem o meu canal secundário, que na verdade esse é o secundário, mas tem o meu canal primário, que é o Mr. Darkness Sun. Vou deixar para vocês aí na descrição do vídeo também. Dá uma acessada lá e lá eu ensino muito sobre isso também, beleza? Bom, vou deixar também o meu servidor do Discord, tá aí na descrição do vídeo, comunidade, para você estar acessando, e também o grupo no WhatsApp, beleza? E é claro, se você quiser adquirir o meu curso para aprender a fazer cheats para qualquer jogo, single player, online, desde um cheat bem básico até o mais avançado, né, tanto para jogos de PC quanto mobile, é só estar adquirindo no sejamcheater.com, vou deixar aí na descrição para vocês, e também meus meios de contato para vocês estarem me chamando, caso você quiser adquirir diretamente comigo, beleza? Bom, então vamos lá. A gente pode trabalhar com um tipo de valores, tem vários e vários tipos de valores que a gente pode trabalhar. Eu vou ensinar um exemplo básico aqui no Cheat Engine. Se você criar um formulário, você chama Create Form, a gente vai ter um formulário que ele vai chamar pra gente, né? Ele vai chamar o def3 porque geralmente o def é o padrão, né? Quer dizer, se você executa mais um aqui, aí ele vai criando várias UDF na sequência, né? Porque o def, no caso, quer dizer o formulário padrão dele. Tem o ttrainer form, mas isso daí não vem ao caso. Basicamente é isso. Então aí você quer manipular, você pode. Você, por exemplo, pode chamar uma position igual a pure work area center. Aí a gente está falando para ele que eu quero centralizar, né, dentro de uma área. Eu posso especificar a área, mas se eu quiser centralizar no monitor, eu coloco desktop center, que dá quase a mesma coisa do work area center. Beleza? Mas tem de várias formas aí, você pode colocar do lado, canto esquerdo, enfim. A gente pode chamar também, redimensionar ele, tanto largura quanto altura, né? Você pode fazer isso. Ó, vou colocar aqui 900. Tá vendo? Pode posicionar ele tranquilamente, tanto o id quanto o h, que quer dizer a altura dele, ok? Então, beleza. A gente pode chamar dentro desse formulário um botão. Eu vou chamar button, igual create button. E aí eu coloco C. Aí eu chamo o botão, posso adicionar um nome para esse botão, button.caption, igual a test, ou melhor, enable flag, que eu vou colocar isso, enable flag. Executar, posso redimensionar a button, no caso eu vou trazer a button para o centro, chamando left. Tem outras formas também de centralizar, mas enfim, é uma forma mais simples, e aí ele vai mais para o lado, left, né? Ou eu faço, geralmente nos meus formulários que eu crio, eu coloco ponto align, e aí eu coloco como eu quiser. O client, ele vai centralizar totalmente. A gente pode colocar ele bottom, que vai mais para baixo um pouco, beleza? A gente pode mudar qual o cursor do mouse, então você chama cursor, aí você pode mudar, por exemplo, tem CR handpoint,
CR endpoint, se eu não me engano, CR endpoint você não pode colocar entre aspas. Isso. Que no caso a mesma coisa se você vir aqui e colocar menos 21. Entendeu? Então é muito simples. Você pode também mudar a largura, a altura. Ó, tá vendo? Então vamos supor que nesse botão eu vou colocar ponto. Vamos ver o que a gente poderia colocar. Vamos supor, você pode mudar a cor também, né? Não que realmente dê pra mudar, porque no botão é mais provável que você mude a fonte do que você mudar o botão da background dele, né? Porque ele não tem em si uma background, se você for ver, ele é um componente. Então, por exemplo, a gente pode mudar do formulário. Se eu colocar C aqui, que é o nome do formulário, .color, CL black, quer dizer black, ele vai mudar também. Aí você pode chamar também em HTML. Aí você coloca a cor HTML entre aspas aqui e chama. Ou RGB você coloca o RGB assim, né, em vírgula. Ou você busca no Google qual a cor RGB que você quer. Enfim, é um exemplo aí para vocês. A gente pode mudar também o título do formulário, né? Igual a testando, executar. Aí a gente muda o título do formulário, enfim, dá para fazer muita coisa. Se eu vim aqui no botão, vou criar uma função. Para criar uma função a gente chama function. Então function testando mensagem test message. E aqui eu vou chamar, por exemplo, se eu quiser colocar o nome da mensagem, vou colocar type message, certo? Aí nesse caso, o que eu faço? Vou falar para ele que eu quero que ele dê um message dialog. Aqui o tipo de mensagem que eu vou especificar, né? Vou colocar, por exemplo, você quer acessar sejamcheater.com, mterror, mtwarning. Por exemplo, o mterror vai mostrar aquele xizinho com um sonzinho de erro na hora de mostrar o diálogo, né? Sabe quando você erra algum tipo, vem aqui no Stengine, ó, tá vendo? Isso aqui é um diálogo de mensagem de erro com um X aqui, tá vendo? Esse Xzinho da janela indica error, quer dizer mterror. Mterror chama o diálogo de caixa de mensagem de erro. Aí tem um warning, né? Que é de aviso. Eu vou colocar aqui e tem um information, que é de informação. Vou colocar aqui mbok, certo? mtinformation para chamar a informação da caixa de diálogo de informação, o mbok, no caso que vai ser o botão ok, eu clico em ok e pronto, beleza, né? A mensagem de diálogo, a caixa de mensagem é fechada quando eu clicar em ok. Então, por exemplo, quando eu clico aqui no botão, não acontece nada. Mas, se eu vir aqui em test message, vou dar um exemplo para vocês direto na script e colocar, eu posso colocar assim, ó, pegar isso aqui, chamar o type message e coloco aqui dentro, executar. Opa, deixa eu ver aqui, type message, eu acho que não dá pra gente colocar, não dá, é que eu errei aqui a função, aí, no caso a gente tem que colocar fora, então vamos deixar já aqui direto, ó, porque ele não aceita, tem como aceitar, mas a gente teria que fazer outras coisas, então vamos só manter mesmo. Então se eu executar direto, ele já cria para mim, ó, você quer acessar sejamcheater.com, então aí o que eu faço? Vamos linkar o botão, né, para que quando eu clique no botão, ele retorne essa mensagem para mim. Para isso é muito simples, eu venho aqui, o nome do botão é button, ponto, né, vocês vão colocar onClick igual a test message. Pronto. OnClick quer dizer quando eu der um clique igual a test message, o que ele vai chamar? A função aqui, certo? Executar, clico, aí ele chama. Se eu quiser vincular uma função aqui dentro, é muito simples. Eu posso fazer o seguinte, quando eu clicar no OnClick dentro da função, para ele chamar o que está dentro, eu coloco if, né, igual mbok, then, ou seja, a gente tem que colocar alguma coisa atrás. Vou chamar de flag. Então o nome dessa função da message dialog chama flag. Denominei o nome da function de flag igual, ou seja, ele vai ver, né, no caso if quer dizer e se a flag, né,
E se a flag reconhecer que foi interagido com o botão OK, ele vai retornar alguma coisa para mim. E aí que eu vou chamar o shell execute cmd.exe /c, né, que quer dizer para a gente chamar o shell, certo? O shell, no caso, chama o DOS do Windows, o cmd. E por aqui eu consigo já navegar, colocando aqui o link sejamcheater.com, beleza? E aí executo, end. Aqui a gente também pode colocar um pause, né, de e-pause, para pausar. Aí ele vai falar o que está acontecendo. HTTPS não é reconhecido como um comando interno. Né? No caso ele fala que não é reconhecido como um comando interno. Para a gente acessar o site a gente pode colocar um start. Então aqui, executar, ok, beleza, foi. Ó. Só que para não aparecer essa caixa de mensagem, no caso o CMD, por exemplo, se eu vim aqui tirar o pause para ele não pausar, se eu executar aqui, clica aqui, ok, olha lá, você vê que aparece já o DOS para mim, né? Então vamos resolver isso. Resolvendo isso, o que eu faço? Venho aqui, coloco uns .0 sw_hide. O 0 chama o parâmetro invisível e o sw_hide fala para ele sumir com o console na hora de executar. Clico em Execute Script, Enable Flag, ok, pronto. Não apareceu pra gente o CMD aqui e fechou rapidamente, né? Então é um exemplo para vocês entenderem como que funciona. Outro exemplo que a gente poderia fazer, né, é pegando e importando um arquivo. Por exemplo, eu tenho algum arquivo aqui que eu quero importar para dentro do meu formulário, certo? Vamos criar um formulário manual para vocês entenderem. Vocês vêm em Table, Create Form, beleza? E aqui a gente vai colocar um campo de memo. Em memo a gente vai colocar ele client, certo? Ele client para eles expandir tudo. Mas não precisa necessariamente colocar, só estou dando um exemplo na aula para vocês. Aqui eu vou fechar o componente, né, do spectator aqui, do inspecionador de elemento. Agora a gente vai fazer então a função do código. O código é bem simples, na verdade. Eu vou chamar aqui um local open igual a io.open para a gente importar um arquivo para dentro. Dentro dele eu vou criar uma função, vou chamar o read_file para ele fazer a leitura de um arquivo e aqui eu coloco patch, ou seja, de um arquivo dentro de um diretório. E agora a gente vai dar um local file igual a open, que chamou a função io.open para a gente importar um arquivo dentro em específico. Vou dar um patch _rb, r de leitura, beleza? Por isso que eu coloco esse sintaxe aqui dentro de variável. Então aí eu vou dar um if not file then, para caso eu não abrir o arquivo, a gente pode retornar uma mensagem: você precisa abrir o arquivo. Dá uma end aqui e, na verdade, antes vocês retornam uma return new e dá uma end embaixo. Porque a gente precisa retornar esse comando dentro da própria função. Caso não abra, fechei a pop-up, para abrir o arquivo, selecionar, ele retorna essa mensagem. E aí agora eu vou dar um local content, read _file, certo? E aqui eu vou dar embaixo abrir um parênteses, uma aspas, e colocar asterisco A, fecho aspas, para selecionar todo tipo de extensão de arquivo para dentro dele. Vou dar um file :close para que quando eu colocar todo o arquivo para dentro da memo, string de variável, todo tipo de texto que eu digitar aqui vai para dentro, ó, testando aula 1, vai para dentro desse campo, certo? Em Lua. E depois disso ele vai encerrar a função para não dar conflito. Vou dar return content para retornar a função da content, que no caso é para fazer leitura das strings que está dentro do tipo de arquivo. Pronto, vou executar, nenhum erro. Se eu vir aqui em print agora e dar, por exemplo, read_file e chamar um file dentro, vou executar. Opa, ele retornou um erro para mim na 3. Deixa eu ver. Tá, podemos fazer o seguinte então, para ficar mais fácil aqui pra gente, né? A gente pode indicar o diretório
né, pegar aqui o diretório e indicar qual diretório eu quero esse arquivo, que seria 2.//. Agora, deixa eu ver. Vou vir aqui e vou declarar o diretório do caminho, que vai ser C2.//. Aí, você precisa abrir o arquivo, tá vendo? E ele não foi aberto. Então eu tenho que pegar aqui o diretório do arquivo, aula 0.txt. Executar e o ponto deu erro na read. Vamos colocar aqui na mesma linha. Mesma linha não faz tanta diferença. Vamos dar file 2.read, tá? Eu errei aqui a ordem. Pronto. Agora a gente tem aqui um exemplo de strings retornando para mim do arquivo do texto, ó. Testando. Aula do YouTube, ou melhor, sejamcheater.com. Aí, retorna aqui para mim, tá vendo? Agora vamos retornar para dentro da memo. Qual que é o nome dessa memo que eu criei aqui? É CMemo o nome dela. Você pode tanto vir aqui em Properties para ver. CMemo. É aqui que a gente define. Se você quiser trocar o nome, por exemplo, editor, teste, editor aula. A gente trocou o nome da memo. Então, ele vai mostrar aqui. Mas eu troquei o nome. Aí, nesse caso, eu vou colocar o df1, que é o nome do formulário do texto. Ponto, o que está dentro desse df1? O que está dentro do df1? O editor aula, que é o campo de digitalização, né, de editor. Então, editor memo .lines.text, ou seja, dentro dessas linhas eu quero adicionar um texto. .lines.text adiciona para mim algo que eu posso colocar dentro das strings. Read underline file para fazer a leitura do arquivo, no caso é o nome da função, read underline file, e qual arquivo que eu vou ler dentro, que é file. Executar. Eu acho que eu errei aqui, será que eu errei? Deixa eu ver. Editor aula, eu coloquei editor mesmo sem querer. Aqui, ó, editor aula. Pronto. Ó. Ele vai passar tudo pra dentro aqui, ó, pra mim. Aí eu venho aqui, digito o que eu quiser, ó. Tá vendo? E assim vai indo. Agora eu posso colocar, se eu quiser, uma function teste, né? End. Dentro de uma função, chamo a mesma função embaixo, dando a mesma coisa. Então, para a gente chamar a função, a gente poderia chamar assim teste, tá vendo? Bom, é isso. Outro exemplo aqui seria criando um diálogo, ou seja, teste igual a create open dialog. Para criar um diálogo, vou dar um new aqui. Opa, coloquei insert, new. Desse open dialog que eu criei, é só eu chamar agora o arquivo, né? E para a gente chamar esse arquivo, dá pra gente fazer muita coisa, né? Dá pra gente manipular muito essa função de várias e várias formas, beleza? Porém, aqui eu vou ensinar para vocês hoje, nessa aula, a introdução. Então, não seria necessário ensinar essa parte mais avançada. Então, por exemplo, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no Create Open Dialog que eu criei, se eu executar. Executei aqui. A gente vem aqui em test.execute para executar o que está dentro aqui. Beleza? Executo. Ok? Aí qual arquivo que eu quero executar? Se eu fecho aqui, nada acontece para mim, tá vendo? Nada acontece. Ó. Porém, se eu vir aqui, selecionar aula 0, aí ele manda para mim o que está aqui dentro. Ó. Deixa eu colocar um exemplo aqui. Aí, tá vendo? Vou, abro, ele joga ali pra mim. Bom, aí aqui eu posso fazer o seguinte. Dar um local file, certo? Dar um teste.filename. E aqui eu dou um file, read underline file.
e fecho com a função aqui. E aí eu chamo a file aqui dentro. Porque se, por exemplo, um exemplo aqui para vocês. Se eu vim aqui e dar um patch RB, ó, patch, RB, executo, ele vai falar que o arquivo, ó, você precisa abrir o arquivo. Ele vai falar que eu tenho que abrir esse arquivo antes, certo? Por que que ele está falando isso? Porque eu não coloquei a função aqui do test.execute, certo? Agora eu executo, fecho. Você precisa abrir o arquivo, tá vendo? Você precisa abrir o arquivo. Para que eu faça uma função assim, eu vou colocar aqui, ó, abre, opened. E aqui eu vou ifar. Como eu ensinei para vocês agora há pouco, dá o Mr. OK, né? Mr. OK. Igual a... Não, mentira. Deve ser Mr. Opened igual a Mr. OK. Then. Aí ele abre de novo test.execute o diálogo. Test.execute chama o diálogo aqui, beleza? É isso. Porém, só falta colocar mais uma end aqui. Aí, ó, pronto. Executar, fechei, ok. Aí ele vai indo, beleza? Bom, então um exemplo aí que eu dei para vocês, tá? De como que a gente utiliza isso. E tem como você fazer de outras formas. Por exemplo, vamos supor que aqui eu pego só o diretório do arquivo. Eu posso especificar o diretório dando s.getNV user profile .desktop aula 0.txt, que é o nome do arquivo, né? Aí fecho com mais um parênteses aqui. Não, deixa só mais um parênteses que é só um que eu usei aqui. E aí, a gente pode, deixa eu ver, fechar aqui o diálogo, apagar esses diálogos. E aí a gente pode fazer o seguinte, ó. Deixa eu fechar aqui. Agora a if a gente pode remover também, esse exemplo que eu vou dar para vocês. Fechar aqui, beleza. Aqui também, vou tirar esse diálogo de mensagem. Aqui também. Ok. And if not file then. Acabei de tirar a file then. Aí. Pronto. E aqui eu vou criar uma função, function, example aula 0. Fechar aqui. Vou falar para que ao def1.editAula.lines, que é o componente text, ele vai lá na read underline files e sempre faça a leitura daquele arquivo .txt para mim. Só que eu vou criar um timer, create timer, new, vou criar no def1, que é o nome do componente. E aqui eu vou criar um timer, eu vou manipular o timer, set interval, que é o nome do intervalo, para 1 milissegundo, underline on timer, t, example aula 0, que é o nome da função que eu vou colocar aqui. T é o nome do componente, 1 milissegundo para esse componente de timer, que ele vai ficar executando. O timer ele serve para executar, tipo assim, criar uma automação da tarefa de execução. Então ele vai executar o tempo todo de acordo com o tempo que eu determinar aqui. Então eu determinei que quando eu executar o script, ele vai ficar executando em 1 milissegundo de intervalo, né, sempre executando. Entre esse intervalo de 1 milissegundo, você pode configurar para 1 segundo, para 2 segundos, para 50 milissegundos. Eu vou colocar 1 milissegundo e ele vai ficar criando esse intervalo de execução para mim do exemplo aula 0. Então, por exemplo, para dar um erro aqui, deixa eu clicar aqui em vai show print. Provavelmente foi aqui no erro da mesma, por causa do componente. Editor aula, deixa eu ver. Eu escrevi errado aqui, editor aula, sem querer. Pronto. Então, vamos supor, tudo que eu colocar aqui, ele tem que executar para mim. Eu chamei o getNV. Deixa eu ver se ele foi certo aqui. Desktop, aula 0.txt. Deixa eu ver se ele executou algum erro para mim. Editor. Ah, tá. Editor aula.
Aqui, pronto. Aí, ó, tá executando tudo aqui, tá vendo? Aí eu vou colocar aqui qualquer coisa, ó, example darkness sun, salvo. Aí ele já salvou aqui pra mim. Testando, salvo, salvo. É isso, é um exemplo para vocês sobre como a gente utiliza o Cheat Engine. No caso, essa aula foi mais sobre como usar o Lua do Cheat Engine em programação, mas dá pra gente fazer muita coisa. Então se inscreve aí no canal, ativa o sino para você não perder a próxima aula que eu vou trazer aqui, beleza? Que vai estar também muito boa. E é claro, se inscreve também no meu canal primário, que esse aqui é o secundário, que é o Mr. Darkness Sun, o primário, beleza? Lá é onde eu posto tudo relacionado a cheats de game wrecking e várias outras coisas também. Beleza? Tem também o meu site, se você quiser adquirir o meu curso para aprender esse conteúdo mais aprofundado e várias outras coisas também que eu ensino por esse curso, beleza? Tem um servidor no Discord, tá aí para vocês na descrição do vídeo, o grupo do WhatsApp e meus meios de contato se você quiser adquirir também diretamente comigo o curso, ok? É isso, vejo vocês aí no próximo vídeo. Até a próxima.